Ok, minha gente, aqui de volta com vocês. Hoje nós iremos estudar o último livro da unidade 19, né, que é Esther. Então, na página 159 do seu livro, você tem aí um esboço desse livro, né? Então, está dividido em 3 partes, onde Esther é escolhida rainha, depois a segunda parte, Esther consegue a libertação dos judeus, e a última parte é a vingança dos judeus sobre os seus inimigos. O lugar em que esse livro está se passando, o cenário, é o palácio persa em Suzã, né? E a pessoa ou as pessoas mais importantes desse livro são Assuero, também chamado de Xerxes, Vasti, a primeira rainha, Mordecai, né? O judeu Mordecai, que é o primo de Esther, né? Esther, a rainha escolhida para substituir Vasti, e Amã, né? O período é mais ou menos um ano, provavelmente o ano de 485 antes de Cristo, ok? Então, o que nós temos, gente, nesse livro, assim, de forma bem resumida? Então, inicialmente, no capítulo 1, né, Assuero, Xerxes, o rei persa, ele está festejando, fazendo uma festa por 7 dias. E quando ele já estava assim, muito bêbado, ele pede que a sua esposa ele mostre a sua formosura aos seus companheiros, né? Que também, né, já estavam transtornados pela bebida, né? E ela estava num outro lugar com as suas amigas, também fazendo festa, e ela se recusa a fazer isso, ela se recusa a vir em obediência à ordem do rei, e isso vai levar os conselheiros de Assuero a instruí-lo a expulsá-la do palácio, porque aquilo seria assim, né, espalhado no meio do reino, e as mulheres então agora do reino iriam se revoltar e se rebelar contra os seus maridos. Só que quando passou algum tempo, então Assuero faz isso, mas quando passa algum tempo ele sente saudade de Vasti, né, e então de novo seus conselheiros entram em cena para aconselhar que ele faça uma busca no seu reino para encontrar uma nova rainha, né, tão bonita ou mais bonita que Vasti, né? E então entra no cenário uma órfã judaica cujo nome é Esther, né, que é escolhida para ser a nova rainha. O nome hebraico dessa mulher é Hadassa ou Radassa, né? E o seu primo Mordecai, um oficial de nível médio no palácio de Assuero, que tinha sido responsável pela criação dessa jovem como sua própria filha, né? Então ela é uma órfã que foi criada como filha por Mordecai, que era seu primo. No início ele sugere que ela oculte a sua descendência judaica, né? Porém mais tarde, quando a situação, o decreto de Assuero contra os judeus é estabelecido, ele vai advertir que o fato de ela estar no palácio como rainha não lhe daria escape ao massacre que os judeus estavam, né, para sofrer, como planejado por Amã, que faz isso por ódio a Mordecai. Então Amã, que é um oficial de primeira linha, né, de alta patente, próximo do rei, que está gozando do prestígio do rei, se sente desonrado por Mordecai, que é um judeu, e como você sabe, o judeu ele não se curva diante de homens, né? É um ato, é uma cultura. Então esse Amã está esperando que Mordecai faça isso, só que Mordecai não faz isso, né? Não é por desonra, é por cultura, né? Porque eles têm o hábito de fazer isso somente diante do Senhor. E então Amã, por ódio a Mordecai, planeja não só a morte de Mordecai, ele planeja a morte de todos os judeus, e ele então convence o rei a fazer um decreto contra os judeus que estavam em todas as províncias do império de Assuero, né? E aí então Amã vai pedir que Esther se levante, e ela então vai insistir
para um período de oração e jejum em que ela pudesse se preparar para estar diante do rei, né? E ela faz isso, ela aparece de surpresa diante do rei depois do período de jejum, sem ser chamada pelo rei, o que poderia lhe ter custado a vida. Então, esse é um detalhe que aparece na história de Esther, que qualquer pessoa, para entrar diante do imperador, ele precisava ter o cetro, né, o favor, ou vir a convite do rei, né? E nesse caso, ela precisava que o rei, nesse caso, estendesse o cetro, lhe dando acesso à presença dele, e ele faz isso, né? E então, finalmente, o rei vai recebê-la. Ela convida o rei Amã para um jantar, que ela havia planejado para desmascarar todo o esquema de Amã. E só que antes disso, o Senhor, a história de Esther é uma história incrível, porque muito embora você vê ali circunstâncias históricas e humanas, mas você vê o dedo divino preparando o processo. Então, antes de Esther fazer esse ato surpresa, o rei perde o sono, ele passa uma noite sem dormir, e ele manda que os seus conselheiros tragam, lhe conte alguma história, e então registros históricos, e então trazem uma história em que é levantado o caso de uma traição que havia sido planejada contra ele e que Mordecai descobriu e mandou avisar ao rei essa traição. E então o rei perguntou: mas já fizemos alguma coisa para esse homem que pudesse expressar, né, assim, o quanto eu sou grato a ele, né? E então disseram não. E então o rei manda fazer com que Mordecai seja honrado, seja colocado sobre, né, o seu cavalo, vestido com trajes importantes, e passeie pelas ruas ali de Suzã, sendo reconhecido como uma pessoa honrada pelo rei. E isso é o início da queda de Amã, né? Ou seja, quando a história vem à tona, né, o massacre que Amã havia planejado contra os judeus, então Deus já havia preparado o rei para interferir no processo com a autoridade que ele possuía. E isso então acontece no jantar, né, que é feito. Ela vai expor a trama de Amã, e quando Amã fica desesperado e se lança no colo dela, quando o rei saiu, pedindo misericórdia, e quando o rei chega, né, e vê Amã fazendo isso, ele vai achar que Amã está, de fato, seduzindo a mulher dele, ou querendo a mulher dele, e aí todo o decreto de Amã contra Mordecai é revertido, e então é Amã que é enforcado. Amã já tinha mandado planejar uma forca, né? E então Amã que é enforcado na forca que ele mesmo havia mandado construir contra Mordecai. E assim você percebe essa história, né, onde o Senhor interfere, né, não só no sentido agora... você tem que Mordecai tem a permissão para evitar o massacre, né? Visto que o primeiro decreto não podia ser revertido, ele autorizou que os judeus se defendessem no dia do massacre, o que de certa maneira promove o aborto do primeiro decreto, visto que seria difícil as autoridades locais arriscarem os seus próprios pescoços para seguir o decreto de Amã, visto que tudo que havia acontecido já havia se espalhado em todas as províncias. Em Suzã, né, onde Esther vivia, ela pediu permissão para que os judeus matassem os seus inimigos no dia seguinte, e naquele dia então os judeus eles se vingaram ao invés de meramente se defenderem. Daí surge a festa que é conhecida até hoje em Israel como a festa de Purim, né? Então a festa de Purim, na verdade, é uma festa em que os judeus comemoram o livramento dos judeus nesse dia que estava determinado a destruição de todos os judeus no Império Persa de Assuero. Então, o que nós temos nesse livro, gente, é
como Deus usou Esther e Mordecai para libertar o seu povo em uma emergência, né? E nós então não temos os demais registros sobre quanto tempo Mordecai e Esther estiveram no poder. Não há nenhum registro de que Esther tenha sido mãe de algum herdeiro do trono persa, né? No entanto, nós temos aí essa leitura fascinante, como se fosse uma novela, né? Uma novela real, uma novela que de fato aconteceu, né? E a bênção da leitura desse livro está em perceber que Deus está no controle de todas as situações impossíveis e que o poder de uma poderosa nação e de um monarca que tem o controle total sobre a vida e a morte do seu povo é movido ou controlado por Deus por meio de uma frágil órfã judia, né? Isto é o que nós podemos aprender, que em todas as situações impossíveis podemos confiar que Deus suprirá as nossas necessidades e nos libertará da opressão. Ele está no controle de tudo, minha gente. A história é uma das formas de nós vermos Deus se manifestando, Deus se revelando. Quando você olha ao longo da história, você vê o dedo de Deus no controle dela, né? Ele sempre estará pronto para nos ajudar e por isso nunca devemos nos esquecer de que enfrentar o impossível só é possível com Deus, né? Ou seja, quando nós estamos diante do impossível, nós podemos usar o nome de Deus, o nome de Jeová, da seguinte forma: possível. Com Ele é possível, né? Ou seja, Deus é o Deus das possibilidades, é o Deus, né, das oportunidades, é o Deus que faz surgir o possível diante do impossível, né? Isso aí, minha gente. Vamos encerrar a unidade 19, então, lendo Esther 10:3, que diz assim: o judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus, e ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Que coisa extraordinária, né? Um judeu, né, num cenário terrível como aquele, levantado à mais alta posição, né, no reino, pela mão e pelo dedo do próprio Deus. Que isso mostre a você o quanto Deus quer abençoar a sua vida, o quanto Deus quer te fazer crescer, e o quanto Deus quer estar do seu lado nos dias difíceis. Confia nele de todo o seu coração. Que Deus te abençoe.